Ó, Tinga do Cruzeiro é alvo de racismo na Libertadores. Jogador entrou no segundo tempo da derrota para o Real Garcilaso, é isso? Do Peru. Eu sou horrível em futebol, legal? A cada vez que tocava na bola, gritos da torcida local imitavam um som de macacos. O Cruzeiro estreou com derrota na Libertadores, atuando em Huancayo, no Peru. O atual campeão brasileiro perdeu para o Real Garcilaso por 2-1 na noite desta quarta-feira, em uma partida considerada difícil pelos jogadores celestes. Os atletas apontaram a atitude. Olha só, preste atenção no recurso que ele usou aqui. Isso é importante pra caramba. Às vezes a gente não vai, não percebe isso. Ele vai usando sinônimos para retomar e evitar uma repetição desnecessária. Olha só. O Cruzeiro estreou com a derrota na Libertadores. Ele vai assim, atuando, o atual campeão brasileiro. Quem é? Em vez de falar Cruzeiro, ele falou o quê? O atual campeão brasileiro. Mas é a mesma coisa. Olha o recurso. Ele vai tudo fazendo a coesão, a coerência nisso tudo aí, usando sinônimos. Aí ele vem, ó. Perdeu de 2-1 na noite de quarta-feira, considerada difícil pelos jogadores celestes. Que isso? Cruzeiro. Em vez de falar Cruzeiro, ele simplesmente usou sinonímia, tá? Isso é um recurso que a gente, trabalha bastante na redação, tá legal? E a interpretação, que é a desconstrução de um texto, né? É a mesma ideia, tá legal? Vamos lá. Os atletas apontaram a altitude, o gramado ruim e as péssimas condições do estádio como fatores que o prejudicaram. Ou seja, né, eles justificaram a derrota, a partida ruim, né, tudo, né, contra. Mas nenhum dos adversários, dentro ou fora do gramado, chateou mais os cruzeirenses do que uma demonstração de racismo por parte da torcida peruana, que teve como alvo o meio-campista Tinga. Ou seja, caramba, diante de todos os problemas que houve lá, né, na hora do jogo, eles apresentaram aí diversos problemas, eles falaram assim, mas não houve nada maior do que o racismo. Então, já virou algo, né, que é superior a qualquer outro tipo de problema que tivesse chateado aí o time, tá? Isso, o time como um todo. O time, ele falou assim, os cruzeirenses, ou seja, ele mostrou uma insatisfação, uma chateação do time inteiro. Não é só o Tinga não, tá? É todo mundo. Mas o racismo foi contra todos? Não. Foi contra o Tinga, que é do grupo lá, meio campista e tal. Legal. O jogador entrou na segunda etapa e a cada vez que recebia a bola e a dominava, uma sonora vaia formada por gritos que imitavam o som de macacos vinha das arquibancadas, cessando em seguida assim que outro jogador pegava na bola. A gente fica muito chateado, a gente tenta competir, mas fica chateado de acontecer isso em 2014, próximo da gente. Infelizmente aconteceu. Já joguei alguns anos da minha vida na Alemanha e nunca aconteceu isso lá, na Alemanha. Aqui, em um país tão próximo, tão cheio de mistura, acontece isso? Lamentou o jogador na entrevista após a partida. Isso o jogador falando indignado. Né? Um jogador aí que falou que jogou na Alemanha por tanto tempo, lá fora. Não teve isso? Aqui é uma coisa tão próxima, né? País tão próximo, tão cheio de mistura. Sacanagem esse tipo de racismo dentro do campo. Hostilizado, né? Tinga foi além. Na verdade, cara,
Aqui em um país tão próximo, tão cheio de mistura, acontece isso? É isso mesmo. É mesmo. É isso. É isso. Entendeu? O estilizado Tinga foi além. O meio-campista declarou que preferia não ter conquistado nenhum título em sua carreira se pudesse viver sem o preconceito. Caraca, bizarro, né? Eu queria, se pudesse, não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito. Trocava todos os meus títulos pela igualdade em todas as áreas. O episódio despertou a solidariedade até do presidente do arquirrival Atlético Mineiro. Racismo na Libertadores? Me tiraram o prazer da derrota do Cruzeiro. Lamentável. Postou o dirigente Alexandre Calil no Twitter. Caraca, mó escroto, né? Isso é uma doideira mesmo. Tem jeito não. Vamos lá. Número 11. Dentre as palavras empregadas no título e no subtítulo do texto 2, o substantivo que evidencia o jogador Tinga como vítima de preconceito é: o cara é vítima, o cara foi o quê? Alvo. Gabarito letra A. Mole, né? Isso aí. Então, questão michuruca. Porra. Vamos lá. 12. É 12 ou é 12? 12. Não é 12 não. Legal? 12. 12. 11 mais 1 é melhor, né? Ó. No texto 2, o subtítulo cumpre a função de... O que o subtítulo está fazendo, gente? Vamos lá, vamos olhar o subtítulo. Pô, ele fala assim: Tinga do Cruzeiro é alvo de racismo na Libertadores. Ele vem. O jogador entrou no segundo tempo da derrota para o Real. A cada vez que tocava na bola, gritos da torcida local imitavam som de macaco. Aí depois ele vem falando disso, né? Explicando, detalhando a porra toda, como aconteceu. Mas no final ele diz o quê? A mesma coisa que o subtítulo disse. Aí, apontar a visão crítica do autor sobre a temática. Não é essa a intenção, nem a função do subtítulo. Resumir a ideia central contida na notícia? Sim, é isso. Né? Normalmente o subtítulo faz isso. Destacar a derrota do Cruzeiro? Não. Deslocar a atenção do leitor para o resultado da partida? Não, pelo amor de Deus. E desconstruir a ideia de que há preconceito no futebol? Porra, a ideia foi mesmo jogar no ventilador. Joga merda no ventilador. Né? Então, gabarito número 2, letra B. Foi. Perceba que ele aloprou na primeira prova, primeiro texto, e deu uma relaxada no segundo. Isso não é à toa. Em 90% das provas que envolvem 20 questões com 2 textos, em 90%, o segundo texto sempre é mais tranquilo do que o primeiro. Então, sugiro. É isso aí. Numa prova. Não vai ser o caso de vocês, que é uma provinha com 10 questões, vai ser um texto só e beleza. Mas havendo 2 textos, acredito que seja melhor você fazer a leitura primeiro do segundo. A não ser que um complemente o outro. Aí, tudo bem. Aí você dá aquela olhadinha de leve, mas não tem jeito. Vamos lá. 13. A oração, gritos da torcida local imitavam o som de macacos. Observa-se o respeito à norma padrão no que toca a concordância entre o sujeito e o seu verbo correspondente. Tá? Em qual dos casos abaixo houve também respeito? Ou seja, ele quer a correta. Aí, pessoal, é sempre a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tudo igual. Tudo igual. Essa é muito tranquila. Muito. Não é tranquila não. Por quê? Porque ela envolve tudo praticamente que a gente viu de concordância até hoje aqui. Né? É o estilo de prova que está mudando. Antes você pegava uma questão que envolvia apenas o verbo haver e o verbo fazer. Só verbo impessoal. Agora ela envolve partícula ser, verbo haver, locução verbal,
tudo ao mesmo tempo. A zona federal, né? A maioria. Então, ó, quando você trabalha com a letra A, vou colocar aqui. A maioria dos torcedores, ó. Vamos lá, pessoal. Ele quer a correta. Acabou, né? Muito fácil. Vamos de baixo para cima, ó. Uniu-se em atitude racista os torcedores. Qual seria o sujeito dessa frase? Os torcedores uniram-se, ou se uniram, né? Uniram-se, não uniu-se. Uniram-se em atitude racista. Fora. O erro está aqui. Ele quer acerta. Deve ser respeitada as diferenças. Ó, auxiliar, auxiliar, principal. Isso aqui é a famosa locução verbal. Qual é o sujeito? O que deve ser respeitado? Então, ó, sujeito está aqui. Verbo concorda com sujeito. As diferenças devem ser respeitadas. Errado. Ainda existem atitudes racistas. Atitudes racistas é o sujeito. O que existe ainda? Atitudes racistas. Atitudes racistas existem. Então, verbo, fora. Houveram muitos gritos. É o verbo haver no sentido de existir. Chamado de verbo pessoal ou impessoal? Impessoal. Então ele vai se flexionar? Não. É houveram ou houve? Houve. Então, erradíssimo. E, na letra A, a maioria dos torcedores, toda vez que aparecer a expressão a maioria, você pode concordar com o núcleo, que é a maioria, ou com a sua particularização, torcedores. Tanto faz. Então pode ser a maioria zombou, ok. Ou a maioria dos torcedores o quê? Zombarão. Tanto faz. Então, ó, isso aqui é certo, isso aqui é certo, isso aqui é certo. Gabarito, letra A, questão 13. Ok? Tranquilo? Então, isso é uma regra gramatical, regra de concordância. Toda vez que aparecer a maioria, você tem aí que colocar. Tem que brincar dessa forma, tá legal? Grande parte, uniram-se. Grande parte, a maioria, a maior parte, tudo igual. Mesma ideia. E se aparecesse apenas a maioria, ficaria o quê? Zombou. Só. Ou a maioria do grupo. E aí? A maioria do grupo. Zombou. Só cabe singular, tudo no singular. Aí já muda. Ó, quando você fala em porcentagem, qual é a lógica? Aqui. Vamos com 1%? Ó, 1%. Passou. Você concorda com o numeral, tá? Ó. 1%, agora eu mudei, ó. 2 alunos. Cabem as duas. Concordando com 1, eu falo que 1 passou. Ou, concordando com alunos, eu falo que alunos o quê? Passaram. Agora você fala assim, ó, 1% do grupo. Só cabe o quê? Passou. 10%. Bora. Passaram. Concordando com o numeral. 10% do grupo. Eu falo o quê? Passaram, concordando com 10, ou passou, concordando com o grupo. 10% dos alunos. Eu falo o quê? Passaram. Cuidado, hein? 1,5%. Eu falo o quê? Passou. Só vai ser plural a partir de 2. 1,99999999999 dízima. Passou. Acabou. Foi. Ah, o cara arredonda? Não.
Não é de arredondar, não. Legal? Tranquilo? 1,9 passou. Só plural a partir de 2. Tá legal? Isso é porcentagem. Tanto é verdade, olha que interessante. Quando você bota isso aqui, ó, tem uma reportagem, ele bota assim, 1,8. Você fala o quê? Bilhões ou bilhão? Bilhão. Singular. Ó, mas se ele fala 7,2, eu uso o quê? Acontece isso mesmo no jornal. O jornal vem direitinho. De verdade. Quando não erra. Mas isso aqui não vai errar não, porque é manchete, né? Ela vem na bucha. Então... Vamos lá. Qual item agora? 13 não. 13 letra A, né? 14. No texto 2, o uso da expressão nominal jogadores celestes tem por finalidade, quando ele usa jogadores celestes, ele usa justamente para retomar quem? O time do Cruzeiro, né? Ele vem retomar uma sequência de retomada. Isso existe para quê? Para fazer coesão, coerência, essas coisas, né? Ele fala, enaltecer a qualidade do time? Não, o objetivo não foi enaltecer. Inclusive, ele está falando da derrota, né? Porra, apresentar a solidariedade do periódico para com o jogador vítima do racismo? Não, nada a ver. Estava se referindo ao time, só isso. Induzir o leitor a se compadecer do Cruzeiro em virtude do acontecido? Claro que não. Ele não teve a intenção de mostrar nada porque eu sentisse pena, sei lá, não. Garantir a clareza do texto no que toca ao estabelecimento de laços coesivos, é isso. O laço coesivo é isso, é retomar coesão, coerência, fazendo um sentido, evitando repetição, ele vai usando sinônimos, é isso. E eximir o real. Nossa, eu não vou nem ler. Então, número 14, letra D de dado. 15. No trecho do texto 2, como fatores que os prejudicaram. Na linha 7, vamos ver. Vamos aí, aqui. Linha 7, ó. Os atletas apontaram, linha 5, os atletas apontaram a altitude, o gramado ruim e as péssimas condições do estádio como fatores que os prejudicaram. Prejudicaram quem? Gabarito. Como é que está mais simples, né? Essa segunda etapa. No texto 2, entre as orações constituintes do período hostilizado, Tinga foi além. Verifique-se uma relação semântica de quê? Causa e efeito. Ele sofreu, por isso ele foi além. Causa e efeito. Né? Causa e efeito. Letra E. Bem objetivo mesmo. Parece que virou prova para, né? Pelo menos essa primeira leva aí. Cuidado na questão 17. Não sei se vai... Nossa, quem marcou a letra A? Alguém marcou a letra A? Marcou? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Sabe por quê? Então, você olha o mais, você fala assim, porra, é contradição. É oposição. Contradiz alguma coisa, mas calma aí. Calma aí. Tem que voltar ao texto, tem que ler direitinho e depois ler as alternativas. Ó, ele fala assim, a palavra mais que inicia o último período do primeiro parágrafo, já sei o que é período, parágrafo, legal. Apresenta papel semântico de, cara, porra, contradizer as informações articuladas, dá uma vontade de marcar a letra A sem voltar ao texto. Porque normalmente o mais ele indica oposição, contradição, né? Não vou marcar a letra A de cara, vou ter que voltar ao texto para ler. Mas vamos ler todas. Indicar a causa do que se anuncia antes. Causa chutou o balde, mas pode ser, sei lá, vai. O cara, sei lá, na hora de escrever fumou maconha também, ó. Retomar as informações anteriores, enfatizar a informação seguinte, apontar o efeito do que se expôs. Ele quer o último período do primeiro parágrafo. Voltei. Último período do primeiro parágrafo. Tá lá. Mas nenhum dos adversários, não é isso? Então vou ler tudo. O Cruzeiro estreou com derrota na Libertadores, atuando em
Huancayo, no Peru. O atual campeão brasileiro perdeu para o Real Garcilaso por 2-1 na noite desta quarta-feira, em uma partida considerada difícil pelos jogadores celestes. Os atletas apontaram a altitude, o gramado ruim e as péssimas condições do estádio como fatores que os prejudicaram. Mas nenhum dos adversários dentro ou fora do gramado chateou mais os cruzeirenses do que uma demonstração de racismo por parte da torcida peruana, que teve como alvo o meio-campista Tinga. Quando ele bota assim, mas ele quis contradizer alguma coisa, ele quis indicar a causa, ele quis retomar as informações anteriores, ele quis enfatizar a informação seguinte. Ele quis enfatizar, ele quis mostrar que o que tinha de mais importante naquilo tudo era o quê? Era o racismo. Ele te mostra uma porrada de coisa, gramado ruim, pá. Mas o que realmente me deixou puto foi o racismo. Eu quis o quê? Fazer uma contradição, uma oposição? Não. É diferente de ela estudou, mas não passou. Isso é uma oposição. Mas com esse mais aí, ele quis enfatizar aquilo que viria depois do mais. Aquela informação ali presente que veio após o mais. Ele quis deixar aquilo mais importante no texto. Com maior importância mesmo. Então, é essa a ideia. Nesse parágrafo aí, é letra D de dado. Todos marcaram? Tranquilo? Foi? Então, 17, D de dado. 18. No trecho do texto 1, aqui em um país tão próximo, tão cheio de mistura, acontece isso. O pronome destacado faz referência a quê? As atitudes racistas da torcida peruana, claro. O maluco tava puto, injuriado com o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Aquela atitude ridícula da galera imitando macaco, fazendo som de macaco toda vez que o Timba colocava o pé na bola. Então, 18, letra A. 19, o episódio despertou a solidariedade até do presente do arquivado. Opa, vamos lá. Até dele, hein? Inclusive dele, hein? A palavra destacada apresenta valor semântico de quê? Claro que é de inclusão. Tempo, modo, meio, origem. Porra, inclusão, né? Nem para jogar um negócio parecido com inclusão. C. Foi tranquilo? 20. No último parágrafo do texto 2, a citação da fala do presidente do Atlético Mineiro assinala a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético Mineiro? Não. Ressalta o caráter condenável da atitude da torcida peruana? Sim, ele mesmo fica puto. Ele joga até no Twitter essa porra. Inocenta o Real Graciliano postura racista dos torcedores? Não. Contradiz a fala do jogador. Não. Destitui o Atlético Mineiro da responsabilidade do ato. Nada a ver. Então, você tem aí gabarito na número 20, letra B de bola. Muito mais simples esse texto que o primeiro, né? Ou seja, se eu tivesse que escolher na hora de fazer a prova, eu faria qual texto primeiro? O segundo. Isso é normal de acontecer. Porque você perde um tempão no primeiro, fica puto, aí quando vai para o segundo quer fazer voado, aí acaba errando por bobeira, né? Na hora da prova. Pessoal, então fica combinado o seguinte, na aula que vem, pós-prova, né, do Cefet, o que vai acontecer? A prova do Cefet acontece no domingo, tá? Então, na segunda-feira, meio-dia, a prova está disponível, tá? Eu não sei se eu vou estar em aula, meio-dia. Quem tiver, tá, aí em casa, ou com acesso à internet, ou de alguma forma conseguir pegar a prova e o gabarito, e enviar para o meu e-mail, não, acho que está na segunda-feira mesmo, meio-dia. Eles liberam no site da Seis Gran Rio, normalmente meio-dia. Então, você me manda. Por quê? Por que eu quero que você mande para mim? Eu quero primeiro saber como você foi, mas eu quero primeiro pegar toda a prova. Nível fundamental, nível médio, nível superior, não me interessa. Eu vou corrigir todas, tá? Todas no dia.
Eu até vou pedir para vocês chegarem aqui 1h30 na quinta-feira, tá? Para a gente pegar de 1h30 e até, se for o caso, 6 horas. Não importa, eu vou corrigir as 3 provas. Fundamental, médio e superior. Aí você pode mandar para o meu e-mail mesmo. Ó. Professor Pedro Henrique @gmail.com. Facebook, professor Pedro Henrique também. Pode falar comigo pelo Face. Aí você bota assim no assunto do e-mail, só para identificar, no assunto do e-mail, coloca assim, ó, CTP 6 Gran Rio, ó, 6 Gran Rio, quinta tarde. Acabou. Que eu vou filtrar por isso. Eu vou receber de vocês, tá? Mais de alguns alunos, alguns não. Online eu vendi 200 pacotes de 200 e poucos. Eu tenho 200 e poucos alunos estudando comigo em casa, de 6 Gran Rio. Todo mundo está vendo isso, tá? Todo mundo vai mandar e-mail. Então, quando eu for filtrar, assim, eu recebo muito e-mail, eu recebo uns 90 e-mails por dia, mais ou menos. Muita coisa pra caralho. Então, sim, de aluno, de professor, de curso, então, ó, de propaganda. Umas merdas, tipo. Então, ó, quando eu for filtrar, eu vou filtrar com isso aqui. Pessoal, eu vou corrigir a prova do nível fundamental, do nível médio e do nível superior. São 3 provas. Então, qual o horário da quinta-feira que vem? Safo, 8h30 tô aí. Beleza, obrigado, boa prova a todos.